E aí, pessoal, acabei de pedir a Aida em casamento e eu vou falar sobre relacionamentos hoje, cara. Eu tive 3 relacionamentos na minha vida. Os 2 primeiros duraram pouquíssimo tempo. O primeiro foi em 2017, eu namorei uma italiana, quando eu morava em Londres. E foi uma época da vida que eu estava bem solitário. Estava em Londres, trabalhando como imigrante e tal. Não tinha nenhum amigo muito forte. Era chegando no inverno, chega aquela época do ano. Enfim, conheci uma italiana, bem mais velha que eu, ela tinha uns 10 anos a mais do que eu. E o erro desse relacionamento é porque eu me relacionei com ela porque eu estava precisando de alguém. O segundo relacionamento foi também o mesmo erro. Foi uma portuguesa. Eu também estava, nesse caso, morando em Portugal. Ela morava em Londres. Eu fui lá para Londres, né? Morar com ela. E foi a mesma coisa. Eu estava precisando de alguém na minha vida. Eu estava solitário. E eu achava que se eu tivesse alguém, um relacionamento, ia solucionar meus problemas. Mas com a Aida foi diferente, cara. Quando eu conheci a Aida, eu estava viajando de van, o Brumobile, na América do Sul. Eu conheci ela no Chile, num hostel. E, cara, foi uma época da minha vida que eu não estava precisando de ninguém, cara. E eu tava muita amizade com a van também. Ela foi morar na van comigo. Ela, a Stephanie, nossa amiga. Na van tinha outras pessoas também. Sempre tinha umas 3 a 5 pessoas na van. E, bom, o primeiro ano que eu conheci a Aida, a gente não se relacionou, né? Foi puramente amizade. Até eu ficava com outras pessoas, ela ficava com outras pessoas também, nessa viagem da van também. Era amizade, cara. Depois de um ano de amizade, aí sim, a gente se encontrou de novo, porque depois da van ela foi pro Brasil, foi pro México e tal. E a gente se encontrou de novo e a gente começou a se relacionar aos poucos, a se conhecer aos poucos. Que foi uma viagem que a gente fez no Brasil, de carro. Tá aí uma coisa engraçada, né, cara? Quando eu não tava precisando de ninguém, aí eu tava de boa, cara. Não precisava de ninguém, tava tranquilão comigo mesmo. Aí veio a Aida na minha vida, no relacionamento. E, cara, foi legal, cara, a gente se conhecendo. Foi o primeiro relacionamento sério mesmo que eu tive. E primeira vez também que eu senti amor também, né, cara? É uma parada que muitas pessoas que estão se relacionando ainda não sentem. Porque é uma coisa que você constrói. Você tem, claro, a paixão e tal, que acontece muito, acontece demais. Você fantasia a pessoa, né? Você se vê se imaginando em situações que vão agradar a pessoa. Tem várias paradas. O seu coração é muito doido, né, cara? Acontece muito na adolescência, por exemplo, a paixão forte. Mas o amor, cara, ele se constrói. É uma parada engraçada, cara. Relacionamento também, cara. É raríssimo, às vezes, que dá um clique e a pessoa fica fixa com a outra pra vida. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Cara, olha só, velho, não dá pra ver nada. Estamos a quase 3.000 metros de altitude aqui. Bom, porque como é vendido pra gente nos filmes e livros e músicas e tudo mais, parece que o amor é uma coisa que é um clique, né? O relacionamento é um clique e é igual um filme, acontece igual um filme, né? Que a pessoa de repente tá bem com a outra e não tem briga, ou então tem uma briga, se resolve lá e depois fica feliz pra sempre, mas não é assim, cara. É uma rotina, cara. Bom, eu tô há 5 anos com a Aida, né? E é uma rotina que você vai construindo. E é muito lento, cara. E é uma parada que vocês dois têm que ter o esforço do dia a dia, né, cara? E depois de 5 anos, cara, eu pedi ela em casamento. É uma parada muito interessante, né? Bom, pra gente não vai mudar nada, porque a gente tá praticamente casado, né? A gente já faz tudo junto, a gente tá fazendo uma casa juntos. A gente já fez uma casa juntos ano passado. A gente viaja juntos há muitos anos já. A gente trabalha juntos. Então não vai mudar, vai mudar praticamente nada, né? Só documentação, tipo, a gente vai assinar um documento que a gente é um casal, oficialmente. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre relacionamentos, não só sobre o meu, mas o que eu aprendi sobre relacionamentos que é bom pra sua vida. Começando por essa parada que eu falei.
eu acho que você não deve entrar num relacionamento quando você está precisando de um relacionamento. Eu tenho muitos amigos que quando eles terminam um namoro... Vamos entrar nessa rua aqui, vamos ver. Eu tenho muitos amigos que quando eles saem de um namoro, cara, eles já entram logo no outro. Comigo não foi assim, cara. Quando eu saí desses namoros que eu tive aí, eu fiquei muito tempo sozinho porque, cara, eu me dou muito bem sozinho, cara. Eu gosto da minha companhia, eu gosto de mim mesmo. E tem muita gente que não se conhece, cara. E aí eles entram no relacionamento esperando que alguma coisa vai acontecer e, na verdade, elas não estão bem com elas mesmas. Essa é a parada que acontece muitas vezes. Então acho que a primeira coisa para ter as fundações, porque é igual uma casa, né? Para você construir uma casa forte tem que ter as boas fundações. A primeira fundação é você não estar precisando do relacionamento. Mas você entra nele porque vai ser benéfico para os dois. Como é que eu vou descer ali, velho? Vamos lá, vamos tentar. Bom, mas você entra nele porque vai ser benéfico para os dois. Foi o que aconteceu comigo e com a Eda. A gente tentou, deu muito certo. A gente se dá muito bem juntos, né? E, bom, eu acredito que ela também não precisava de mim na época. E eu não precisava dela, mas, cara, a companhia foi boa. E a gente foi se juntando. E foi uma parada muito legal, cara. E não uma parada que te trava. Muitas vezes eu pensava que eu tinha na minha cabeça, por exemplo, de amigos meus, que o relacionamento travava o cara, velho. O cara tinha que pedir permissão pra mulher, coisa que eu acho mais absurda da vida. A mulher é a mãe dele, a nova mãe dele. Ou seja, o cara acabou de sair da casa dos pais, que a mãe dele mandava nele, e agora ele arranjou uma nova mãe, velho. Porque ele tem que pedir permissão pra mulher dele pra fazer tudo. Eu tenho amigos, cara, que... Eu tenho um amigo que... Eu tava na época da van. E eu tava estacionado lá perto do trabalho dele, na van. E eu ia dormir do lado do trabalho dele. Porque na van tu dorme em qualquer lugar, né? Aí ele falou, cara, na verdade, saí tarde do trabalho hoje. Era tipo 11 da noite. Falei, cara, vou dormir com você aqui hoje. Porque amanhã eu vou ter que estar nesse lugar de novo aqui. É 1 hora pra chegar em casa. Vou dormir aqui. Avisou a mulher dele. Aí, cara, deu 2 da manhã. A mulher dele liga pra ele. Vem dormir em casa. Aí o cara teve que sair 2 da manhã, o cara já tava dormindo. Ou seja, o cara não ia fazer nenhuma besteira, mano. Mas a mulher, por desconfiança, por sei lá, cara, deu a ordem pro cara dormir em casa e o cara... Fazer o quê? O cara respeitou a mulher. E isso que eu acho que é uma parada muito absurda. Essa de relacionamentos que eu vejo de amigos, né? Que o cara tem que pedir permissão pra mulher pra fazer as coisas. E no meu relacionamento, por exemplo, eu com a Eda não tenho que pedir nada, cara. É só comunicação. Ela sabe o que eu tô fazendo, sabe que eu não vou fazer nenhuma besteira. Não tem que pedir permissão, cara. Por exemplo, a Eda tá indo agora 2 semanas pra Inglaterra. Pra fazer a licença dela de conduzir. Que na Inglaterra lá é mais fácil pra ela. E, cara, ela vai, tudo bem, cara. Eu não, pra mim, eu até gosto, que eu vou ter o meu tempo sozinho, que eu gosto do meu tempo sozinho também. Pra eu andar, pra eu fazer as paradas lá no terreno, fazer os vídeos. Ficar também, ter meu tempo, que eu gosto também. E muitos relacionamentos não são assim, cara. Se a mulher vai pra outro lugar, o homem tem que ir junto. Quem não lembra dessa época que a gente tava lá nos Estados Unidos, eu e a Eda? Cara, muita gente me criticou nos comentários, porque as pessoas não têm esse tipo de relacionamento. Eu estava na Eda nos Estados Unidos e ela precisava renovar o visto dela dos Estados Unidos. Ou seja, ela tinha que sair dos Estados Unidos para depois entrar novamente. Eu tenho 6 meses, ela só tem 3. Então ela tinha que sair, ficar 1 semana fora, voltar e ela teria mais 3 meses nos Estados Unidos. A gente conheceu um cara lá, de, sei lá, 50 anos de idade, um cara super gente bom, canadense, na Califórnia. E ele falou, ó, eu tô indo pra minha casa, pro Canadá. Se você quiser ir comigo, você vai. Aí você fica 1 semana comigo e volta. Cara, na minha cabeça, ótimo, legal, vai resolver o problema da Eda, o cara tá dando uma acomodação de graça pra ela. A gente já conhecia o cara, a gente conhecia o cara 2 semanas atrás, o cara gente boa. E a Eda foi com o cara, velho, pro Canadá, passar 1 semana na casa dele, com a família dele, com as filhas do cara. E depois voltar. Eu falei isso aí no vídeo e as pessoas criticaram, elas falaram, nossa, Eliezer, o que você tá fazendo? Você vai deixar a Eda sumir da sua vida assim? E eu li aqueles comentários, cara, na verdade eu senti dó das pessoas, cara. Porque no relacionamento delas, elas não têm esse tipo de
transparência, de comunicação. E eu acho que para tu ter um relacionamento saudável, você tem que ter isso, cara. Porque eu não quero perder a minha personalidade. Eu não quero virar Eliezer e Ieda pro resto da minha vida. Claro que nós vamos ser um só, né? Nós somos uma parceria. Mas eu ainda sou o Eliezer, cara. Eu ainda posso fazer minhas paradas. Eu ainda posso viajar sozinho se eu quiser. Eu ainda posso fazer minha vida, meus projetos com ela, com a Ieda ou comigo mesmo, sabe? Então, e muitas vezes, muitas pessoas que têm relacionamentos, elas acham que é isso, que você vai se prender, né, cara? E você vai perder sua personalidade. E eu não gostaria nada de ter um relacionamento assim, cara, vou falar a verdade. Outra coisa pra você ter um relacionamento legal, cara, com alguém, é esse poder da construção. As pessoas acham que tudo que que o relacionamento que você tem, você não precisa de manutenção. Mas, cara, tudo que você tem na sua vida, uma jaqueta que você tem que lavar, uma bicicleta que você tem que trocar o óleo, um carro, tem que trocar o óleo, os filtros, todo tipo de coisa material e não material de relacionamento com pessoas também, você tem que ter a manutenção, cara. Eu tava vendo agora, um dia desses, a teoria dos 5 anos. Cara, peraí, olha só. Não sei como é que essas pessoas estão conseguindo esquiar hoje aqui, cara. Não dá pra ver nada. Espero que as pessoas me vejam aqui, né? Na pista pra ninguém bater em mim, né? Mas se bater em mim vai ser engraçado pro vídeo. Bom, tudo que você tem... Bom, teoria dos 5 anos. E é engraçado, porque quando eu vi, eu falei, caraca, realmente, né? Com as pessoas que você conhece, que você se relaciona agora, daqui 5 anos, elas voltarão a ser estranhas pra você. O que é verdade, cara. Pensa nas pessoas que você conhecia, você se relacionava 5 anos atrás. Por algum motivo da vida, você não leva todas elas pra hoje. Você não está levando todas elas. É o meu caso. Por motivos geográficos, claro que 5 anos atrás eu não estava aqui. Estava em outro lugar. Por motivos de interesse. Por motivos de eu ir para um lugar, a pessoa ir para outro lugar. E se você não tem essa manutenção com essa pessoa, com a amizade mesmo, a amizade, cara, ela vai se enfraquecendo. Eu tenho vários amigos que eu era super conectado 5 anos atrás e hoje em dia eu não sou mais. E o relacionamento é mais ainda, cara. Você morar, ainda mais quando você mora na mesma casa, você faz as mesmas coisas que a pessoa e tal, você precisa de manutenção. De check-ups, né? Tipo, no caso do relacionamento, né, de 2 pessoas, assim, tipo, sair pra dar um presente, sair pra jantar, essas paradas, uma viagem romântica, uns negócios assim, sabe? Ou então mesmo no dia a dia, coisas do dia a dia. Que é uma coisa que eu fui aprendendo, não sabia disso não, cara. Você não pode deixar, por exemplo, ter muitos relacionamentos, quando a pessoa, ela casa, ela fica gorda, ela para de se cuidar. E justamente por causa da zona de conforto, a pessoa não tem que mais conquistar a outra, não tem que mais conquistar ninguém, né? Aí ela para de se cuidar e quantas pessoas que você não conhece que engordaram, que ficaram, né, pararam de cuidar delas mesmas depois que casaram, justamente pela falta de manutenção. Que você acha que beleza, é isso aí, tô com a pessoa pela vida toda mesmo, já assinei o contrato aqui e é isso aí, sabe? Mas outra parada é a manutenção, cara, é o dia a dia. E que não é uma parada fácil, cara. Relacionamento não é uma parada simples assim. A pessoa que você conheceu 5 anos atrás, por exemplo, a Ieda que conheceu o Eliezer 5 anos atrás, eu não sou o mesmo Eliezer, cara. E ninguém é a mesma pessoa 5 anos atrás. Então, por isso que tem essa manutenção, né, cara? Se vocês querem ficar a longo prazo ou se vocês querem, beleza. Muitos relacionamentos, eles duram o tempo que duram também, tudo bem, cara. Se acabar, os dois acabarem bem e tal, tá tudo bem. Pera aí, deixa eu passar desse lugar aqui que é meio chato esse cruzamento aqui, depois eu volto. Olha só que lugar legal, você tem os lifts aqui, que levam lá em cima da montanha, mas eles passam na cabeça das pessoas, cara. A galera aqui desmontando do skip aqui não tem mais pra onde descer, mas infelizmente não dá pra ver nada hoje, velho. Tá muito, muito ruim. Bom, agora sobre estar em um relacionamento ou estar sozinho. Eu já estive nas 2 ocasiões, cara. Eu me dou muito bem sozinho. Se eu estiver solteiro, se eu estiver, né, ou casado ou solteiro, eu me dou muito bem nas 2 ocasiões. Se você estiver com boa companhia.
Agora, pra você que tá sozinho e tá, por exemplo, querendo alguém, eu vou te falar o seguinte, cara. Eu nunca tive eu acho que eu nunca, ou raras vezes que eu tive numa fase que eu queria um relacionamento. Na verdade, eu queria pessoas para estarem comigo na viagem, por exemplo, na vida, ou relações mais duradouras, porque as pessoas que eu conhecia iam embora muito rápido, porque também eram viajantes, né? Mas acho que a melhor coisa para você solucionar isso é você estar bem com você mesmo. Você não precisar de alguém. E são nessas horas que chegam as pessoas certas para você. Porque tem muita gente que tem um faro de essa pessoa precisa de alguém, vou me aproveitar dela. Tem muita gente que tem esse faro natural das coisas, sabe? E que é muito fácil você se aproveitar de alguém que está precisando de alguém. De alguém que está solitário, ou então alguém que está querendo alguma coisa. Eu já tive uma situação, por exemplo, que a pessoa se aproveitou de mim, cara. Eu era adolescente. Essa história eu contei raras vezes, né? Eu era adolescente, mesmo antes de viajar, na época que eu vendia os brigadeiros lá, né? Eu nem fazia vídeo. E eu conheci uma pessoa online, uma mulher online. E eu conversei com essa mulher por 3 anos, cara. Eu sou de Brasília, ela também era de Brasília. Mas toda vez que a gente tentava se encontrar, nunca dava certo. Mas pelo fato de eu, tipo, claro, inexperiente na vida, né, adolescente, e também eu tava querendo alguém, né, na minha vida, nessa época, eu tava querendo um relacionamentozinho, um namorozinho, né. A pessoa se aproveitou de mim, cara, me trollou. Toda vez que eu ia encontrar com ela, ela não tava, e eu me ferrava de alguma forma. Uma vez eu fui encontrar com ela no Pontão do Lago Sul, lá em Brasília. Ela não foi, eu fiquei até meia-noite esperando ela. Não tinha ônibus para voltar, tive que dormir no lixão do Pontão do Lago Sul, cara. Onde eles guardam os lixos. Porque não tem ônibus para voltar. Lá é um lugar privado, eles fecham meia-noite, fecham 11 horas, sei lá. E se fechasse, me deixasse de fora, eu ia ser roubado, porque lá é perigoso. Então eu vou me esconder aqui e eu dormir no lixão, cara. Já passei por várias situações de... Fui, encontrei ela não foi, ela não estava lá, e eu me ferrava. E depois de 3 anos nessa aí, ela até falou que ela estava com câncer e ela não conseguia, ela não queria encontrar comigo por medo de a gente se relacionar e ela morrer. Cara, ela meteu muitas mentiras. E depois eu fui ver que era, na verdade, uma mulher da minha igreja, que eu via todo domingo na igreja, que estava me trollando. Ela estava usando fotos fakes de uma mulher, de outra mulher, e tudo fake. Eu nunca tinha feito uma ligação de vídeo com ela, era sempre mensagem e algumas fotos. Mas ela usava fotos fakes de outra mulher e ela estava me trollando, ela me trollou por 3 anos. Então olha só como é fácil alguém que está mais vulnerável de a pessoa se aproveitar dela, né? Mesmo que seja para trollagem. Ela não arrancou dinheiro de mim porque não tinha dinheiro. Mas ela me trollou por 3 anos. Uma trollagem muito merda, né? Mas como eu tava precisando de alguém naquela época, eu tava querendo relacionamento, eu não conseguia, eu ainda não tinha esse senso de... Eu sou muito bem comigo mesmo, e eu não preciso de ninguém. Eu ia, né? Eu era dependente da pessoa, dependente emocional. E essa é a pior coisa que você pode ter, cara. Ser dependente emocional de alguém. Porque isso acaba com a sua vida. Então, se você tá sozinha, e você quer se relacionar com alguém, cara, eu acho que Bom, a bateria da câmera acabou. Eu esqueci do que eu tava falando, mas agora eu tô com a Eda aqui. Oi, tá muito branco aqui. Bom, eu tava falando sobre relacionamento. O que tu acha? O que tu acha que é as coisas mais importantes que tem no relacionamento? Porque eu tava falando que muitos relacionamentos que eu vejo no Brasil, os caras têm que pedir autorização pra mulher pra sair sozinho, pra sair com os amigos, pra jogar futebol. Sim. E eu acho isso bizarro. Não. Porque eu não peço autorização pra fazer nada. Não, eu também não pedi a sua autorização para fazer as minhas coisas. Eu fui para um ghost trip pra Itália também. É a confiança que você tem para a outra pessoa, você tem respeito e também, tipo, eu confio com Elisa. Sim. Né? Aí vai viver sua vida também, né? Eu não sou o dono de vocês. Exato, tá falando que muitos caras, parece que a mulher do cara é a mãe dele. Porque o cara tem que pedir autorização, Sim. Aí chega em casa, leva esporro da mulher. Sim. Aí é tipo,
E é uma ideia de relacionamento que muitas pessoas têm, Sim. mas na verdade não é assim. Pode ser uma parada muito mais legal Sim. do que isso. Eu não sei, mas nosso relacionamento nunca foi assim. Não. Eu viajei sozinho várias vezes quando a gente estava na van. Foi pra Malásia sozinho na selva para 3 semanas. Sim. Aí você estava lá no Las Vegas. Não sei, funciona bem pra gente. Eu também sinto que não é necessário ter essas regras, assim. Sim. Não regras, mas assim, as limitações, né? Por exemplo, comunicação. Comunicação é super, super importante. Mas ainda quando vocês estão passando por uma dificuldade, assim, sabe? Tipo, os momentos tensos. Por exemplo, a Tiny House foi um desafio gigante. Aí a gente aprendendo tudo do zero, então comunicando bem com a Elisa nos momentos mais estressantes, mais difíceis, melhorou nosso relacionamento, porque passamos para aquele coisa... por exemplo, quando você tá com raiva, ou você não gostou daquele coisa que eu fiz, tu tem que comunicar disso de uma maneira respeitosa E consertar na hora ali, né? A gente nunca, é uma coisa que a Elisa sempre faz, a gente nunca deixa, tipo, dias, ou uma coisa que eu não gosto, eu falo, na hora. Você fala na hora e depois a gente sempre tem que aquele beijo e depois passou. E resolve na hora. Resolve na hora. Ó, só pra mostrar pra vocês aqui, cara. Ó, que legal, tem a galera indo nos lifts. Ainda não sei como que eles estão indo pra cima da montanha. E isso aqui atravessa o vilarejo todo, olha só. E se perde, né? Porque tá nublado. Se perde, né? Bom, enfim. A gente já falou demais disso. Tem que mostrar, né? Agora sim. E, bom, acho que é isso. Relacionamentos. Acho que é legal falar disso aí também. Bom, a gente vai sair aqui agora pra comer alguma coisa aqui na cidade. E até mais.